never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine, or the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the water. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a quinta parte de Se Eu Fosse para o Mundo da Liga da Justiça. Continuando, após a minha luta contra o Superman, eu estaria em casa, junto da Arlequina, jogando um bom videogame, até que ela me pergunta qual seria nossa próxima ronda. Então, com um sorriso, eu falo que isso poderia esperar, pois agora eu queria relaxar um pouco. E então ela fala com um tom sarcástico que isso era porque eu ainda tava me recuperando da minha briguinha contra o Superman. Logo eu fico um pouco vermelho e falo que isso não tinha nada a ver, Arlequina. Bem, eu quero me divertir, então eu me ofereci para participar da próxima missão do Esquadrão Suicida. Espera, mas você não é uma prisioneira, Arlequina. E daí, contanto que eu possa me divertir, eu não ligo. Mas você sabe que essas missões você pode morrer, não é, Arlequina? Ah, de boa, eu já participei de muitas missões. Após ela falar isso, eu dou um suspiro e falo que se ela precisar era só me chamar para dar uma mão, e logo em seguida ela me abraça. E assim a gente faz algumas sacanagens no sofá. E no dia seguinte ela já veste o seu traje e me dá um beijo falando que ia voltar rapidinho. Assim ela sai da casa e então eu vou para a sala do tempo para treinar. E após algumas horas de intenso treinamento, eu saio da sala assim conseguindo o Super Saiyajin 4 e 5, então eu aperto os meus punhos enquanto falava que já estava totalmente pronto para enfrentar o Darkseid. Mas agora eu preciso resolver uma outra coisa. Assim eu ligo para o Batman perguntando se ele tinha um tempo para a gente bater um papo. Batman: o que você quer? Eu estou muito ocupado com as preparações para a batalha. Esse assunto vai interessar você e tem a ver com Ra's al Ghul. Após eu falar sobre o Ra's, o Batman, que estava do outro lado da linha, fica sério e manda eu falar tudo para ele. Logo eu falo tudo sobre a espada que eu tinha pegado e que o Ra's estava atrás dela, e após isso o Batman fica curioso sobre o assunto e manda eu ir para a Batcaverna para a gente conversar, mas assim ele me manda a localização do lugar para o meu celular, e assim eu já fico muito empolgado para conhecer a Batcaverna. E sem perder tempo, eu já visto uma roupa, pois o meu traje estava detonado por causa da luta contra o Superman. Porém mesmo assim eu pego ele para ver se o Batman conseguir dar um jeito nele. Então eu saio de casa e vou voando até as coordenadas que o Batman me mandou. Então após algumas horas eu chegaria em uma cachoeira. Bem, é com certeza aqui. Então eu fico na frente da cachoeira e rapidamente uma luz fica me escaneando. Então eu ouço uma voz eletrônica falando bem-vindo. Assim a porta da Batcaverna se abre. Logo eu já fico com um sorriso enquanto andava para dentro, e após uns minutos eu teria uma visão magnífica do quão grande era o lugar, onde eu veria todas as armas. A Anti-Superman, que é uma armadura que o Batman criou para lidar com Superman. Eu também veria todos os trajes do Batman, e vendo tudo isso eu estaria com os olhos brilhando de tão incrível que era aquilo tudo.
Eu estaria dando uma volta pelo lugar até que eu veria o Batman dando uns ajustes na sua meva. E quando ele me vê, ele fala que só ia termina. E após alguns minutos ele termina. Galera, a partir daqui eu vou falar o nome verdadeiro do Batman. Bem, voltando, Bruce pede a minha espada para ele analisar, então eu rapidamente entrego ela assim nos dois. Vamos até uma mesa onde ele faz a análise, então ele fala que anos e que a sua estrutura era feita de um material estranho e ainda tinha uma estranha energia que ele não sabia o que era. Então ele completa falando que as escrituras na lâmina diziam que aquele que dominar a espada terá grande poder e glória. Então é por isso que ele está atrás dela, Bruce. E bem a cara dele querer poder para conseguir ainda mais. E agora, Bruce? Bem, não tem jeito, vamos ter que ir lá pessoalmente para saber as suas intenções. Mas você disse que estava ocupado, Bruce. Não me subestime, eu já estava preparando uma contramedida caso a gente tivesse que lutar. Desde aquela criatura ter aparência na Terra, tudo o que só faltava era algumas coisas aqui e ali, nos meus pensamentos. Porra, o preparo dele realmente é incrível. Então o Batman veste o seu traje, então ele me pergunta por que eu ainda não estava vestido. Bem, é meio complicado. O Batman fica sem entender, então eu falo para ele sobre a minha luta contra o Superman, assim deixando o mesmo de olhos arregalados pelo fato de existir alguém capaz de bater de frente contra o Superman. Então, após uma longa conversa, o Batman fala para eu deixar o meu traje aí, que ele daria um jeito depois. Então eu deixo o meu traje em uma mesa e vou acompanhando o Batman até uma lancha fora da caverna. Galera, o cara é tão rico que até tem uma lancha particular. Então entramos no barco. Então eu pergunto por que a gente não vai voando. Então ele me responde dizendo que esse era o jeito mais discreto para nós invadirmos a fortaleza do Ra's. E então ele liga o barco e pisa fundo no acelerador. Assim eu já fico mega empolgado aproveitando o vento. Aí mesmo eu esqueci de te perguntar, mas cá entre nós, qual é o seu superpoder mesmo, Batman? Eu sou rico. Ok, então, assim nos partimos rumo à fortaleza. Após um tempo de barco, eu e o Batman vemos a fortaleza do Ra's, e quando ficamos na costa, somos recebidos pela filha do Ra's, que era amante do Batman, onde até tiveram um filho que agora era o novo Robin. Então os dois ficam trocando um papo onde até eles se beijavam, e vendo isso eu apenas fico com um sorriso, pensando que ele sabia como pegar uma boa mulher também. E após um tempo deles se beijando mesmo, se separam. Então a filha do Ra's me olha e pergunta quem eu era. Então eu falo que o meu nome era Mark Grayson, mas ela poderia me chamar de Invencível, Talia. Então parece que nem todos os amigos do meu marido usam pijamas, e nem escondem os seus nomes. Foi mal, moça, mas eu esqueci o meu. Eu falo isso colocando a minha na cabeça, rindo muito. Então nós dois apertamos a mão e ela fala que seu nome era Talia Al Ghul e que era bom conhecer mais um amigo do marido dela. E assim ela nos guia até a fortaleza. Chegando lá, vemos vários assassinos. Alguns estavam em cima apontando flechas para nós. Tinha dois malucos com duas bazucas e tinha um que tava com uma metralhadora. Nos meus pensamentos, porra, isso que eu chamo de exército particular. Acho que todo esse comitê de boas-vindas não é para o Batman, acho que deve ser para mim. O Batman olha para mim indicando para eu não fazer nada, então eu dou um pequeno suspiro. E então a Talia fala para nós paramos. E então o Ra's Al Ghul aparece e nos dar as boas-vindas à sua casa. Então nós entramos dentro do lugar. Então o Ra's nos oferece um pouco de chá. Eu olho para o Batman, ele apenas assente com a cabeça, e então eu tomo o chá. Ra's: bem, vamos ao que interessa. Vocês têm uma coisa que me pertence e eu gostaria que vocês me entregassem. Você tá falando disso aqui? Então eu tiro a espada da cintura. Assim o Ra's dá um sorriso e fala que estava disposto a dar o que eu quiser pela espada. Batman:
Você acha que a gente é idiota de dar uma arma poderosa dessas na sua mão? Após ele falar isso, o clima do lugar começa a ficar tenso. Você pode ficar com a espada, mas em troca eu quero uma coisa. Após eu falar isso, o Batman e o Raz me olham. O Bruce estava me encarando dizendo para eu não fazer isso, porém o Raz apenas estava sorrindo muito. Raz: muito bem, então o que você quer? Eu quero um pouco da água da fonte de Lázaro. Após eu falar isso, tanto o Batman quanto o Raz ficam surpresos por eu saber sobre esse segredo da ordem. Batman: tem certeza? Bem depois de lutar contra o Superman, eu comecei a gostar mais de ir na base da porrada, então sim. E aí, velhote, vai aceitar ou não? O Raz fica um pouco pensativo e acaba aceitando a minha proposta. E então eu entrego a espada para ele e assim o Raz nos leva até a fonte, onde ele pegar uma jarra e aí enche com a água da fonte. Depois ele fecha a jarra e me entrega. Raz: sugiro que não desperdice. Esse é o recurso mais raro de toda a Terra. Após ele falar isso, eu e o Batman saímos da fortaleza de boas, enquanto o Raz estava comemorando que agora a ordem dele iria ficar mais forte. Quando ele tira a espada da bainha, o seu olhar muda e ele fica extremamente irritado, pois aquela espada que eu tinha dado para ele era falsa. Raz: maldito eu. E já no meio do oceano, tanto eu quanto o Batman estávamos rindo muito. Batman: você é mais esperto do que eu pensei. Mas nem fudendo que eu daria uma arma desses de bandeja para aquele lunático. Ela deveria estar com alguém mais apropriado para ela. Eu termino de falar isso dando a espada para o Batman. Batman: você tem certeza? Claro, afinal acho que ela combina bem mais com você e como eu disse antes, eu gosto mais de ir na base da porrada. Assim o Batman pega a espada e fala que iria cuidar muito bem dela, e então a Thalita, que estava por ali, dá um abraço no Bruce e a mesma fala que ele não ia fugir dela de novo. Assim o Bruce fica um pouco envergonhado e vendo essa cena eu apenas dou um sorriso. Nos meus pensamentos: bem, isso saiu melhor do que eu pensei, até ele merece ser feliz, não é? E após isso nos voltamos para a Batcaverna. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza? E fui!